E tá aí, né, pessoal? Olha só, Benimaru, do anime Fire Force, que é um anime que é muito louco. Eu não indico para você assistir em família, porque ele tem um pouco de cenas nada a ver, mas enfim, o pessoal tem os poderes de fogo e tal. Esse cara, ele é muito forte, cara, ele é muito forte. Ele faz uma parada lá que, sei lá, ele pinta a lua de fogo. É uma coisa muito louca, mas enfim, olha só. Deixa eu fazer uma pose aqui que nem ele. E eu vou falar de um tema aqui que, cara, é praticamente o principal tema dessa apresentação de hoje, que é o copywriting, que é uma habilidade que às vezes a gente já tem, mas a gente não usa esse nome específico, que é a escrita com uma intenção. Eu gosto de chamar assim, uma escrita com uma intenção, com um objetivo final. Porque tem muitas pessoas que vão falar assim, é uma escrita persuasiva e não sei o quê, e fica colocando um monte de gatilhos mentais dentro de um texto. Pessoal, é uma dica aqui que você não vai encontrar em nenhum lugar. Gatilhos mentais são secundários. Guarda isso para vocês. Gatilhos mentais são secundários. Existem emoções, existem coisas que são muito mais incontroláveis, emoções, sentimentos que são muito mais incontroláveis e são geneticamente assim, cara. Você pode aprender sobre isso. Eu vou dar uma dica, não é exatamente isso que eu li, mas tem praticamente tudo a ver. Você procura assim, as 6 necessidades humanas. Procura assim no YouTube. Eu não sei se foi o Tony Robbins que inventou isso. Eu acho que o Tony Robbins não inventou nada não, hein, pessoal? Sou um cara meio polêmico aqui. Eu acho que tudo a gente pega de alguém. Então ele deve ter pegado de alguém muito brabo aí, falando sobre essas necessidades humanas. E tem muita gente falando sobre essas 6 necessidades humanas. Então, o copyright, se você escrever, aí é a dica sacada principal aqui, para você se diferenciar de todo mundo de 2021, tá? É você, ainda mais como empresário de marketing de rede, quem trabalha com isso, porque os caras são tudo assim, posta foto de um produto, compre comigo. Aí usa o gatilho mental, né? Que o cara fala, pô, estudei gatilho mental, sou foda. Aí fala assim, ó, compra comigo, só tem 3. Pô, tá de brincadeira, né, meu irmão? Caraca, meu Deus do céu. Mas, enfim, aí você vai usar essas necessidades humanas, você vai entender que seus textos serão muito mais objetivos, terão muito mais emoção e significância do que você só sair escrevendo com dedução, intuição, tá? Eu sou um cara que eu fui muito assim, eu falava, pô, já escrevi umas cartinhas de amor que, pô, mano, isso aí é só romancista conseguiria escrever uma cartinha de amor dessa. Aí eu me achava um bom escritor. Aí quando eu comecei a estudar sobre isso, falei, caraca, eu sou bem. Aí aqui, ó. Esse daqui é um autor que, tá, não vou dizer que o livro é perfeito e tal, mas ele consegue condensar muito bem, ele é um cara muito estudioso. É o Paulo Macedo, tem 2 6 aqui. Enfim, tô lendo esse livro, então eu ainda não tô indicando totalmente, tá? Porque eu não li ele todo. Mas ele consegue condensar muito bem muitas coisas que você acha um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho aqui. E por que eu trouxe o Benimaru pra falar, esse personagem aí de anime, pra falar sobre copyright? Porque, cara, ele é um cara que se você olhar pra ele, ele é super tranquilão, você não dá nada pelo cara. Mas o cara, quando ele precisa usar a força, meu irmão, ele, como eu disse, ele pinta a lua de fogo. Ele chama até de lua carmesim. 電動車だか白装束だか知らねえが浅草は俺の街だ俺んとこででけえ面する奴は許さねえコンロの技使わせてもらうぜあの炎は暁 Enfim, ó, outro cara que vocês podem estudar é o David Ogilvy. Esse livro aqui não é o livro dele, é um livro falando sobre ele. É um cara que era vice-diretor lá, deu de presente para ele esse livro e depois adicionaram um capítulo dele mesmo falando sobre o livro. Mas enfim, tem outros livros como que eu ainda não li, né? Que é o Confissões de um Publicitário. Tem um outro que é ele falando mesmo sobre ele na publicidade. Pessoal, copywriting tem muito a ver com publicidade, tanto que tá aí, ó, usando o poder das palavras e da publicidade. Hoje em dia, a gente não sabe usar a publicidade ao nosso favor. A gente só sabe ficar anunciando as coisas. Mas se a gente usar esse poder da publicidade que usa essa mensagem para influenciar milhões, com uma visão de influenciar individualmente, em vez de tentar agradar todo mundo, pensar na tal da persona, mas pensa no indivíduo. Se possível, se você conhecer esse indivíduo, é melhor ainda. Pensa que você está escrevendo essa mensagem para ele e tudo que você está falando sobre algum produto, sobre algum benefício, sobre algum negócio,
está sendo direcionado para ele. Então, por isso que é importante a gente falar sobre emoções, aquelas 6 emoções principais. Existe um livro chamado Cashvertising, que não tem em português, que fala que são 8 princípios fundamentais da vida. Eu estava lendo um pouquinho sobre ele, mas eu também, como eu não li ele todo, não posso indicar para dizer que ele é o melhor e não sei o quê, mas ele me deu essa visão de que existem coisas acima dos gatilhos mentais. E por quê? Porque os gatilhos mentais muitas das vezes são aprendidos ao longo da vida. E os outros, né, os que eu chamei aqui dos 6 principais instintos, eles são coisas que já vêm com a gente de fábrica, vamos dizer assim. E as palavras, gente, eu não estou dizendo para vocês usarem as palavras para poder manipular as pessoas. Eu estou dizendo que se alguém tem que usar o copywriting, esse alguém tem que ser você, cara. Entendeu? Você vai esperar alguém aprender sobre copyright e fazer os conteúdos lá cheios de gatilhos mentais para vender a mesma coisa que você. Se você quer ser um cara diferenciado, usa você copyright. O que eu aprendi com o Ricardo Jordão, que é o nosso mentor de vendas, é o seguinte: o principal gatilho que existe mental é o gatilho da honestidade. Então seja honesto, sabe? Seja humilde, seja humano e use o poder das palavras. Então, ó, eu indico aqui para vocês canais Isis Moreira, que é uma... Eu só vi um vídeo dela, então é o vídeo que ela fala sobre copywriting. Natanael Oliveira também fala muito bem sobre copywriting. O próprio Paulo Macedo também é um carinha... Vou te falar, ele é um cara muito mais estudioso, então você vai aprender coisas mais técnicas mesmo. Eu não sei se para iniciante seria bom, mas ele é muito bom ensinando. E mesmo que as pessoas odeiem a Empíricos, um dos caras que mais influencia ali na parte escrita se chama Beto... Agora me ferrou para falar o sobrenome dele. Mas enfim, esse Beto, ele é a mente por trás das escritas da Empíricos. E esse cara, ele também tem algumas dicas boas. Tem o curso dele lá, que eu não indico porque é muito caro. Se eu for indicar o curso, tá aqui na descrição o curso do Jordão, curso de vendas brabo. Esse com certeza não tem arrependimento, porque tu comprou um curso e ganha, sei lá, quase 50 cursos dentro da parada. Então, para quem gosta de estudar, esse é o melhor. Enfim, pessoal, é isso aí, gente, ó. Gatilhos mentais são secundários. Então, se você tiver que usar os gatilhos mentais, usa no finalzinho, quando você já escreveu tudo, você sente que aquilo é relevante, é importante, é emocionante, te dá um... Caraca, esse texto tá muito bom. Aí você pode botar algum gatilho aqui, um gatilho ali, para poder alinhar mais. É como se fosse aparar as arestas, mas esse ajuste fino você só faz depois de fazer o ajuste grosso. Ninguém usa mais isso, né, esses ajustes, mas era uma coisa que se usava muito no tempo de rádio, e eu aprendi com um aparelho chamado osciloscópio, que era na parte de eletrônica.